Olá, muito bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar. Eu sou Denildes Lima, gerente de contas da DHI Flow. Gostaria de agradecer a presença de todos, tá? E dizer que a nossa equipe estará à disposição para qualquer esclarecimento de dúvida e à disposição também para apoiá-lo em qualquer demanda que venha a surgir, tá ok? Muito obrigada. Ale, é com você. Então, vamos lá, pessoal. Tem pessoas que ainda vão entrando, mas a gente já começa nossas observações para dar início ao nosso webinar de hoje, tá? Então, hoje nós vamos dar início ao nosso webinar Gestão de Terceiros, Automatize o Processo e o Controle de Documentos. É um evento com realização da DH, Segurança Eletrônica, e da eFlow, Gestão Empresarial. DH Segurança Eletrônica atua, né, há mais de 25 anos oferecendo soluções integradas de acesso, segurança e ponto eletrônico. E a qualidade é resultante de parcerias com empresas conceituadas nas áreas de hardware e software. E a eFlow Gestão Empresarial, desde 92, oferece às pequenas e médias empresas de diversos segmentos as melhores soluções em gestão empresarial, alinhadas com as melhores práticas, normatizadas e documentadas para maximizar a produtividade e resultados, favorecendo assim uma gestão de alta performance. Falando um pouquinho do portfólio da DH. A DH atua no controle de acesso, controle de portaria de pessoas e veículos, controle de frota, consultoria de projetos de segurança, controle de ponto, controle e gestão do ponto, controle e gestão de refeitório e barreira perimetral. Esse evento conta com apoio da UnionTech. Vamos falar um pouquinho do portfólio da UnionTech. A UnionTech oferece software para gestão empresarial ERP, gestão de pessoas, gestão de vendas, gestão de logística, acesso e segurança, a plataforma X, que é uma plataforma de automação e conectividade com qualquer outra ferramenta, sênior ou de terceiro. O IPO é um software que faz integração com as soluções, principalmente HCM, oferece benefícios e serviços financeiros. Gestão de serviços são soluções nichadas específicas para segmento de serviços, construção e agronegócios, e também oferece serviços de terceirização, BPO, de Service Desk, escritório de projetos, fábrica de software, folha de pagamento, financeiro e LGPD. Hoje o nosso bate-papo vai ser com o nosso querido Jailson Tavares, graduado em Engenharia de Telecomunicações na Estácio FAP, já atua há mais de 5 anos na área de TI e é certificado nas soluções de acesso e segurança da Sênior, e hoje ele é o nosso consultor técnico aqui na UnionTech. Jair, fique à vontade, meu querido. Bom evento. Olá, pessoal, bom dia a todos. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês, tá? Hoje para a gente falar um pouco sobre a gestão de terceiros, né? A gestão de terceiros nada mais é do que o controle, né? O gerenciamento total da mão de obra terceirizada dentro das empresas, né? Nós sabemos que muitos segmentos contam com grande parte dos seus colaboradores com a mão de obra terceirizada, né? E é necessário que haja um controle sobre a documentação, né, a regulamentação de contratos e de documentos de colaboradores terceirizados para garantir a segurança do processo e garantir com que essa gestão seja feita de forma eficiente, né, visando evitar problemas com passivos trabalhistas, evitar problemas contratuais, certo? Então, a solução da Sênior, né, nós vemos com essa solução da gestão de terceiros para fazer justamente isso, né? Controlar a validade de documentos, validade de contratos, ter alertas sobre isso e manter o dia a dia da gestão de terceiros sempre atualizado.
O gestão de terceiros faz parte do ecossistema Honda, né, que nós conhecemos aí, tá? Que é toda essa plataforma envolvida na gestão de acesso e segurança, tá? A gestão de terceiros se encaixando aqui no item de passivos trabalhistas, tá? E tendo como a área de atuação também a parte de controle de acesso, visto que caso documentos e algumas situações específicas na documentação dos terceirizados venham a estar vencidos, né, é importante que haja um bloqueio de acesso, né? A gente sempre vai trabalhar para que a visão não é bloquear, né? A visão é fazer a gestão e fazer o acompanhamento dessa documentação. Mas em caso de necessidade, né, o Honda Sênior vai estar atuando na frente também do controle de acesso, fazendo essa atuação de bloqueio, né, para que assim o terceirizado, a empresa terceirizada, venha fazer a regulamentação do colaborador, certo? E o ecossistema Honda conta com o controle de áreas internas, com o controle de áreas restritas, controle de refeitório, controle da jornada de ponto com automatização de relógios de ponto, a gestão de terceiros, recintos alfandegados, ambientes de monitoramento, perímetro empresarial, recepção de pessoas, portaria remota, portaria de veículos dentro ali do gestão de portarias. Bom, pessoal, então como vocês viram nesse pequeno vídeo, né? Então, como é hoje feita essa gestão de terceiros, né? Como é que você faz esse controle de contratos, esse controle de documentação, né? Por exemplo, documentação de NR35, NR10, o ASO, dos colaboradores terceirizados, né? Sabemos que esse é um controle feito principalmente pela própria empresa terceirizada para garantir que o seu colaborador esteja dentro das normatizações aí estabelecidas, né, no país, mas é muito importante também por conta até da gestão indireta, né, que você tenha a segurança de que a empresa terceirizada está de fato regularizada, de que o colaborador terceiro está de fato com todos os treinamentos em dias, a depender da atividade que assim ele vai executar dentro da indústria, dentro da planta, né? Então, é importante que o cliente, né, você como contratante, esteja certificado de que toda a documentação está em dia, de que está tudo regularizado, certo? E como que esse controle, essa gestão vai acontecer dentro do gestão de terceiros, tá? Você vai contar basicamente com o apoio total, né, da empresa terceirizada no controle desses documentos, na atualização desses documentos, para manter tudo em dia, né? Uma vez que anteriormente, como você viu ali no exemplo, você tem troca de e-mails, você tem papel, às vezes a empresa vai lá na área de segurança patrimonial, na área de gestão de contratos, está atualizando as informações do colaborador no sistema, né? Quem já conhece o Honda, né, sabe que geralmente a empresa terceirizada ela não vai ter acesso ao Honda para fazer esse registro do próprio colaborador, né, para fazer a atualização da documentação. Então, isso acaba ficando centralizado com a empresa contratante, gerando um volume muito grande de dados a serem tratados, de dados a serem atualizados,
datas de contratos, datas de documentação, para que tudo esteja perfeitamente com o controle sendo gerenciado ali pela ferramenta do Honda, né? O controle de acesso e os outros vencimentos ali de documentos também, né? Então, você tendo essa centralização, você tem um volume muito grande de dados a serem tratados. Nós temos alguns clientes, né, algumas empresas que contam com 2.000, 3.000, algumas até 5.000 terceiros. Então, imagina você gerenciar, você ter a certeza de que esses 5.000 terceiros, né, 5.000 colaboradores terceirizados, estão todos com a documentação em dia, com os seus treinamentos em dia. Então, é um volume muito grande e gera uma dificuldade muito grande para ter um gerenciamento disso tudo, né? E aí, a gestão de terceiros do Honda Senior vem justamente nesse sentido, né? Com 4 pontos importantes e principais aqui, tá? Inicialmente, a habilitação com o registro da empresa prestadora de serviço e a definição das exigências do contrato, tá? Então, você como administrador dos contratos, você como administrador da ferramenta, vai cadastrar a empresa terceirizada, né, dentro da ferramenta ou, claro, utilizar já o cadastro do Honda Senior, uma vez que é uma ferramenta do SeniorX, da plataforma, mas que se integra, tá, com o Honda Senior, o G5, o atual XT, né, como nós temos chamado, tá? Então, eles vão conversar justamente para fazer essa carga de dados. Então, se você já tem os cadastros da empresa sendo disponibilizados ali no Honda Senior, esses cadastros também serão integrados para a plataforma, tá? Então, você faz a habilitação da empresa terceirizada, tá? E você vai disponibilizar acesso à empresa terceirizada no SeniorX, né? Para que a própria empresa terceirizada possa estar fazendo a atualização de documentações, né? Você pode definir que determinado tipo de contrato, né? Alguns documentos, como contrato social e entre outros, sejam obrigatórios. Então, a própria contratada vai acessar a ferramenta e fazer o envio dessas documentações, tá? Então, aqui no segundo item da disponibilização, né? A terceirizada, já com acesso ao sistema, faz o cadastro dos prestadores de serviços, né, dos seus colaboradores, com os documentos exigidos, tá? Então, você vai cadastrar a empresa terceirizada, você vai cadastrar o contrato, você vai definir quais são os documentos necessários para aquele tipo de contrato, né? Pode ser o documento da empresa, né? Você pode estar solicitando um documento de regulamentação para garantir que a empresa está regularizada, né? Pode ser um documento relacionado ao contrato, né? O próprio contrato em si, você pode fazer a anexação desse documento, né? Escanear o contrato, anexar o contrato dentro da plataforma, tá? E o documento ele pode também estar diretamente ligado ao colaborador, tá? Você pode definir que é necessário enviar o ASO do colaborador, o certificado de treinamento de altura, um certificado de treinamento de NR10, NR35, enfim, você vai definir toda a documentação que é obrigatória, a documentação que é recomendada, para que quando seja disponibilizado o cadastro, o acesso à plataforma para a empresa terceirizada, ela já visualize e veja quais os documentos ela precisa enviar para a validação, tá? E aí temos o próximo item de validação, né? Com a avaliação dos documentos enviados pelas áreas envolvidas através do fluxo definido. A liberação automática do terceiro após a conclusão de aprovações, tá? Então, nós temos o acesso sendo disponibilizado, né? A empresa terceirizada, ela vai verificar quais as documentações ela precisa enviar, e no momento que ela faz o envio dessas documentações, esse documento ele é avaliado por alguém dentro da empresa contratante, né? Ou por uma pessoa ou por mais de uma pessoa,
né? Nós temos um fluxo padrão que envolve somente uma área, mas, Jailson, eu gostaria que essa documentação fosse avaliada pela minha área de segurança do trabalho, eu gostaria que essa documentação fosse avaliada pela minha gestão de contratos e também pela minha área de segurança patrimonial. Então, você define quem são as entidades envolvidas nesse processo de aprovação. Uma vez que todos estejam de acordo com a documentação enviada, né, todos tenham validado essa documentação nesse fluxo, o controle, né, a liberação do acesso para aquele colaborador terceirizado é imediata, né? Então ele só vai ser necessário que ele vá lá na recepção, pegar o crachá de acesso dele, que foi disponibilizado inicialmente pela plataforma, né, pela gestão de terceiros, mas após esse processo de aprovação, você tem o controle de acesso do prestador de serviço já liberado, e aí ele pode desenvolver as suas atividades, né, na área que lhe foi designada, tá? Então, você tem esse controle, né, diretamente acontecendo na plataforma e também no Honda XT, tá? No ambiente on-premise aí G5. O último item aqui, quando se fala de controle, né? Então, nós temos a gestão imediata desses documentos, com alertas por e-mail para a empresa contratante e para a empresa contratada, tá? Então, ambas as partes estão cientes da documentação que virá a vencer, da documentação que está vencida, da documentação que ainda não foi enviada, tá? Então, ambos ficam cientes com alertas via e-mail, tá? Para ter esse acompanhamento, para ter essa gestão, né? E como citamos ali inicialmente, a ideia é fazer a gestão, né, para prevenir documentos de ficarem vencidos, mas caso a contratada não tenha conseguido atingir o prazo ali para atualização de documentação de algum colaborador, tá? O bloqueio de acesso é instantâneo, tá? Então, se houver alguma irregularidade, né? Hoje é a data, por exemplo, dia 9 de novembro de 2023, está vencendo o meu ASO. Então, hoje é o último dia, é o prazo final, né? Então, hoje eu, como prestador de serviço, vou acessar a planta lá normalmente, mas caso a empresa contratada, né, a minha empresa para a qual eu trabalho, não venha a atualizar esse ASO com a contratante, né, com vocês como clientes, o meu acesso amanhã já vai estar bloqueado. Então, quando eu fizer um acesso nos equipamentos, quando eu acessar uma catraca lá na portaria, né, que eu for fazer a entrada para desenvolver as atividades, o meu acesso vai ser bloqueado, né? E aí, quando for direcionado ou à recepção ou à área de segurança, vai ser indicado lá o motivo do bloqueio, né? Que eu estou bloqueado porque o meu ASO venceu, eu estou bloqueado porque o meu treinamento de altura, minha NR35, enfim, qualquer documento que venha a ser vencido vai causar esse bloqueio de acesso, tá? E tanto a contratada quanto a contratante vão receber alertas de e-mail informando que existem documentos vencidos que precisam ser atualizados, tá? Então, quais os maiores ganhos que nós temos, né, em relação a esse processo, a essa digitalização, a essa padronização? Você tem agilidade na contratação e na gestão de colaboradores terceiros, uma vez que você padroniza, né, a documentação. Então, você pode definir que todo tipo de contrato que seja de uma determinada atividade devem ser enviados a documentação A, B, C. Então, você começa a padronizar o seu processo, né? E uma vez que você tem tudo padronizado e digitalizado, com acesso sempre fácil aos documentos, aos dashboards, aos gráficos de gestão, você não tem perda de tempo na emissão, no recebimento e na validação de contratos e documentos, né? Uma vez que você não precisa estar enviando por e-mail, eu não vi o e-mail chegar, a pessoa que precisava avaliar aquela documentação recebeu muitos e-mails, então você tem
isso dentro da ferramenta, o rastreamento, né, desse tempo que a pessoa vai ficar com aquela atividade de aprovação, de avaliação da documentação enviada, né, dentro de um processo padronizado e digitalizado. A garantia do cumprimento das exigências de cada contrato, né? Então, como eu comentei, cada contrato, cada tipo de atuação, você vai ter exigências específicas, né? Então, NR35, NR10, treinamento de altura, eu não vou solicitar para todas as pessoas. São pessoas que vão estar atuando em atividades específicas. Então, você garante que essa exigência seja cumprida para aquele tipo de contrato, tá? E redução dos riscos de multas e passivos trabalhistas devido à falta de documentos necessários ou contratos vencidos sem renovação. A diminuição do custo operacional com a delegação de responsabilidades para a empresa contratada, diminuindo riscos operacionais, como o cadastro das informações e documentos necessários para o início da gestão dos contratos. Então, como eu comentei, você desafoga a sua área de gestão de contrato, a sua área de segurança patrimonial, a sua área de segurança do trabalho, de fazer esse input dessas informações no sistema, né? De estar lançando o cadastro da empresa nova. Você, claro, né, pode cadastrar a empresa terceirizada ali inicialmente, tá? E aí você já disponibilizando o acesso para ela, a própria empresa terceirizada vai fazer o cadastro dos seus colaboradores, fazer a regulamentação, a disponibilização da documentação necessária, tá? Você tem a facilidade no gerenciamento dos documentos e contratos de terceiros, por meio da centralização das informações em um só painel, com segurança, organização, além das notificações automáticas, né? Então, imagina só você ter que buscar nos seus históricos de e-mail ou em algum lugar, em alguma pasta, a documentação de um terceirizado para saber se ele estava com a documentação em dia, em caso de alguma necessidade de estar validando, avaliando aquela documentação, você tem que fazer uma busca muito profunda, muito complexa, para poder encontrar aquela documentação e se você encontrar, né? Com a ferramenta do gestão de terceiros, né, junto com o GED do SeniorX, né, que já faz parte do gestão de terceiros também, você, com alguns cliques ou fazendo uma busca na barra de pesquisa do GED, você já consegue localizar aquela documentação, né? Ou então, fazendo uma busca ali pelo próprio cadastro da empresa, você já consegue visualizar os documentos que venceram, os que estão próximos a vencer, os que estão em dia, tá? Então, você tem isso de forma bem acessível e bem prática e objetiva, facilitando assim o gerenciamento dessa documentação, tá? E a segurança e otimização de processos, tá? Através da integração nativa com o controle de acesso e HCM da Senior, bloqueando acesso em caso de irregularidade, né? Como eu comentei, então, você faz o gerenciamento, você faz o acompanhamento, você recebe as notificações, mas caso a contratada não atualize a documentação, então, a nível de segurança, tá? Esse terceirizado vem a ser bloqueado, garantindo a segurança e otimização do processo. Esse fluxo, lembrem que eu comentei, né, que a documentação, o cadastro das empresas, eles vão passar por uma avaliação, né? Então, a empresa contratada vai fazer o cadastro do seu colaborador, ela vai anexar a documentação envolvida no cadastro daquele colaborador, ela vai anexar a documentação envolvida no seu próprio cadastro de empresa, como eu comentei, um contrato social, uma declaração de regulamentação. Então, essa documentação ela vai passar por aprovação. Essa aprovação ela é estabelecida, tá, através de um fluxo. Esse fluxo ele vai ser cadastrado na ferramenta, tá? Nós já temos um fluxo nativo, tá? E aí como é que acontece esse processo no nosso fluxo nativo, tá? Nós temos o administrador por contrato,
tá? Que vai monitorar as solicitações, tá? Então, vai ter os cadastros da empresa, vai ter o cadastro do contrato e os documentos necessários, tá? E a partir desse momento é enviado o convite para a empresa terceirizada, tá? Ele também monitora o status das aprovações, reprovações e envio dos documentos, tá? E envia notificações para a empresa quando o fim do prazo de alguma documentação, de algum contrato está próximo, tá? O revisor dos dados de contrato, ele vai receber, tá? Então, as informações, ele recebe notificação da conclusão dos cadastros e ele faz também análise das documentações, tá? E o responsável pelo contrato vai receber um e-mail, né, com usuário e senha para fazer acesso à plataforma e fazer o lançamento dessas informações necessárias. Então, aqui em verde, acima, né, nós temos, por exemplo, algumas figuras da empresa contratante, né? Aqui também o revisor dos dados de contrato, também algumas entidades da empresa contratante. E aqui nós temos abaixo, nessa faixa roxa, a empresa contratada, recebendo seu login, entrando na plataforma com o seu usuário e senha, confirmando as informações da empresa que a contratante cadastrou, ela vai validar, verificar se está ok, se realmente aquelas informações estão corretas, o número do contrato, etc. Vai confirmar as informações do contrato, né? E vai anexar a documentação necessária, as documentações que a empresa contratante solicitou, né? Então, se eu solicitei uma declaração de regulamentação, a contratada vai acessar a plataforma e anexar essa documentação. Se eu solicitei alguma informação específica referente ao contrato, a empresa contratada acessa a plataforma e anexa essa documentação, tá? E também ela vai fazer o cadastro dos colaboradores, né? Anexando as documentações que forem solicitadas, tá? Essas documentações vão ser enviadas para aprovação, tá? E o revisor ou os revisores vão avaliar essa documentação, né? Passado por todo o fluxo de aprovação, né? Em algum momento, caso alguém reprove, retorne para ajuste, né? Então, a empresa contratada recebe a notificação com os motivos da reprovação, realiza correções e então devolve novamente para os revisores avaliarem. Feitas as correções, feita a padronização, a aprovação, a documentação é aprovada e então o contrato é liberado para execução, né? Para fazer, o prestador de serviço vai fazer o acesso na planta, vai, enfim, desenvolver a atividade que assim foi designada, tá? E todo mundo vai receber notificação, né, no final desse processo. Então, se foi aprovado, você vai saber, o contratado vai saber, né, que foi concluído o processo de aprovação, já está regulamentado e o prestador de serviço já pode ir lá, pegar sua credencial, o seu crachá, né, e fazer o acesso normalmente à planta, tá? Como eu comentei, né, nós temos algumas ferramentas do XStudio, tá? Para quem não conhece o XStudio, eles são um conjunto de ferramentas da SeniorX, tá incorporado. Nós temos eventos sobre isso, caso vocês queiram assistir, está disponível na nossa página do YouTube, tá? Então nós temos o BPM Studio, tá? O BPM, que é justamente esse controle de fluxo, de workflow de aprovação, de processos, tá? Para que você tenha a automatização, né, desse processo, você não precisa estar trabalhando através de e-mails, através de papel. Então, você tem um controle através de uma ferramenta que vai substituir as solicitações, né, de aprovações e trâmites via planilha, via papel, via e-mail, e você vai padronizar, né, determinados processos dentro da organização, tá? Essa é uma aplicação dentro do gestão de terceiros, tá? Mas nós temos N aplicações para o BPM Studio da SeniorX, tá? E oferece, claro, transparência no processo, uma vez que você consegue acompanhar quem é que está responsável
por aquele processo, em que etapa do processo aquela solicitação está, né? Você consegue até configurar um SLA, né, para determinadas etapas do processo. Então, quando a empresa contratada envia uma documentação, você pode até definir que o revisor tem um prazo de 2 dias, de 3 dias, enfim, você, conforme o seu processo interno já definido, vai definir um prazo para que aquela pessoa até seja notificada, né? Caso ela não faça naquele momento, tá com uma demanda muito grande, né? Mas aí a plataforma vai estar notificando ela, olha, você tem uma pendência não tratada, então o BPM vai fazer esse acompanhamento para garantir que o processo todo seja cumprido dentro dos prazos estabelecidos. Nós contamos também com o GED SeniorX, também incorporado no gestão de terceiros, tá? Então, você tem notificações relacionadas ao ciclo de vida dos documentos, a integração com os produtos, como é o caso aqui do gestão de terceiros, tá? A nossa ferramenta ela está totalmente aderente à LGPD, então as empresas só vão ter acesso à documentação que são referentes ao cadastro dela. Os operadores do sistema só vão ter acesso a documentações referentes à sua operação dentro do gestão de terceiros, né? E por sua vez dentro do GED SeniorX. Tá? E com isso também você gera a redução de custo de armazenamento, de documentação, entre outros fatores aí apresentados. Tá? O gestão de terceiros, né, por ser também uma ferramenta do SeniorX, né, nós contamos também com os analytics, né, para fazer o acompanhamento. Então, você tem gráficos sendo alimentados em tempo real, né? Você tem um dashboard para indicar o total de empresas terceiras, os contratos ativos, né? Os contratos por empresa. Você pode dar um zoom nesse gráfico, tá visualizando todos os contratos ali, né? Quem são os responsáveis por cada contrato? Então, o contrato de manutenção vai ficar com a área de manutenção, um contrato da empresa de vigilância vai ficar com o responsável da área de segurança patrimonial e assim por diante. Então, você consegue avaliar quem são as pessoas que mais possuem contratos sob sua responsabilidade, né? O número de pessoas por contrato, então você consegue ver aqui a volumetria de colaboradores terceirizados, de prestadores de serviço em cada contrato, você consegue fazer o acompanhamento, o total de prestadores de serviço ativos, né? As etapas do contrato, então, quantos contratos ainda estão na etapa de rascunho, né? Não foram concluídos, precisam de algum ajuste, quantos contratos estão com pendência de documentação da empresa terceirizada, você consegue ter um volume, uma numeração disso, um indicador dessa informação, né? Quantos contratos já estão regularizados, já estão disponíveis para acesso, né? Então, você tem também outros gráficos indicando essas informações. Tá? E quais são esses gráficos, tá? Os contratos que vão vencer no ano, né? Você pode estar avaliando ali os contratos que vão vencer no ano atual, tá? A quantidade de terceiros por gênero, né? Então, quantos prestadores de serviço homens e mulheres, né? Mais que 7 dias sem acesso, isso aqui também é um dashboard bem interessante, né? Porque às vezes você tem um terceirizado, né? Que está há muito tempo sem acesso e o cadastro dele está lá no sistema regular, né? E aí, com esse dashboard, você pode estar fazendo um contrato, né? Com um contato com a empresa contratada, para, perdão, pessoal, para verificar se esse terceiro ainda está, de fato, atuando ali dentro da empresa, se houve alguma situação, se ele está doente, enfim, você consegue fazer também a gestão, né, de acesso dessas pessoas ali, claro, desde que esteja integrado com o Honda Senior, tá?
Antes de entrar para falar um pouco sobre o controle de acesso, pessoal, uma informação importante é que o gestão de terceiros, ele é uma ferramenta da plataforma SeniorX, tá? Que faz parte do ecossistema Honda, né? Dessa família de controle de acesso, mas não é obrigatório que você possua o Honda Senior para que você adquira o gestão de terceiros, tá? Você consegue fazer a integração com o sistema, caso assim você o tenha, né? Com a questão do controle de acesso, fazendo bloqueio de acesso de colaboradores irregulares com documentação vencida, mas ele não é um pré-requisito. Tá? Você consegue adquirir somente a ferramenta do gestão de terceiros, tá? E fazer o gerenciamento da documentação através da plataforma, através do acompanhamento, de notificações, de todo esse processo que nós vimos aqui, tá? Então, ele vem ser uma ferramenta agnóstica dentro do ecossistema Honda, tá? Ele se integra com as outras ferramentas do Honda, mas ele não as tem como requisito, certo? Bom, tendo como vista um cenário de integração, né, do gestão de acesso com o gestão de acesso e segurança, né, nós temos do Honda, tá, todo esse controle, né, desde ali da recepção, da portaria, né, pela guarita, onde você vai ter algumas cancelas, validando o acesso de visitantes, o acesso de veículos, né, o acesso de veículos da empresa, né, passando pela portaria com o agendamento de visitantes, a recepção de pessoas e os terminais de autoatendimento sendo gerenciados pela gestão de portarias também do Honda X, tá? Partes internas da empresa sendo controladas, né, com bloqueios físicos de pessoas ou de veículos, e você tem também o gerenciamento de dispositivos, tá? Tudo gerenciado pelo Honda Senior XT ou também pelo Honda Senior X, tá? E o monitoramento de pessoas presentes, né? Você pode saber em qual local a pessoa esteve, qual foi o último acesso da pessoa, né? Então, ela estava na área administrativa, ela estava numa área mais operacional, né? Então, você consegue saber que local a pessoa esteve pela última vez. Tá? E também a integração com câmeras, sensores, alarmes e centrais de monitoramento, tá? Tudo através do gestão de acesso e segurança. No sentido de controle de terminais de autoatendimento, tá? Nós temos aqui o gestão de portarias, tá? Que facilita, através de totens, o controle e gerenciamento de pessoas na recepção, tá? Então, você tem o visitante realizando o seu próprio cadastro de forma rápida, né? E acessando o local desejado sem a necessidade de uma pessoa utilizando, liberando o acesso dele, né? Você faz o pré-agendamento da visita e a partir do check-in da pessoa, né, ela vai se identificar, né, vai ter uma identificação facial ali para garantir que aquela pessoa é de fato ela mesma, né, e aí você começa a desafogar essas atividades da recepção, tá? Garantindo também a praticidade, né, na redução de filas, rastreabilidade total de pessoas, bem como a redução ou eliminação de processos manuais, né, papéis e pranchetas, e de recursos humanos, né, então porteiros e recepcionistas começam a ter, podem desenvolver outras atividades. Para auxiliar no controle de acesso, né, de documentações de terceiros irregulares, nós temos os controladores de acesso, que vão controlar e gerenciar os acessos de pessoas nas portarias e recepções e também no acesso de veículos nos estacionamentos. Garante praticidade e redução de filas também, né, fazendo a leitura ali de crachás e biometrias, entre outras opções, tá? Nós vamos ter também os bloqueios físicos, né, com algumas catracas, cancelas, torniquetes, fazendo o gerenciamento também, né, do acesso das pessoas, garantindo que as pessoas somente acessem os locais permitidos conforme as atividades assim designadas a elas.
E nós vamos agora olhar, né? Falamos bastante sobre gestão de terceiros, então vamos dar uma olhada aqui na nossa ferramenta, tá? Como é que ele vai se comportar, tá? Então eu tenho aqui no menu do Honda SeniorX, né? Aqui a plataforma SeniorX, para quem ainda não conhece, tá? Nós temos o menu gestão de terceiros, tá? Essa plataforma é uma plataforma web, é uma plataforma que pode ser integrada, né, com o ambiente on-premise de vocês, com o Honda XT, tá? E aí nós temos aqui um cadastro da empresa. Como eu já comentei, o cadastro da empresa ele pode ser integrado do ah, ele pode ser integrado do Honda, tá? Caso vocês utilizem o Honda XT, ele pode ser integrado também do controle de ponto, tá? Que lá nós também temos o gerenciamento de contratos, tá? Mas caso a ferramenta venha a ser adquirida de forma autônoma, né? Você pode fazer o cadastro das empresas diretamente aqui na plataforma, tá? Então, quando você vem, deixa eu editar essa empresa aqui, ó, você vê também que tem a etapa de aprovação, né? Então, caso a empresa esteja pendente de enviar alguma documentação, você pode fazer, né, a ordenação aqui pela etapa de aprovação e visualizar, né, quais são as empresas que ainda estão com o cadastro em rascunho, né? Então você precisa ainda finalizar esse cadastro, a empresa que ainda está com pendência de documentação e também as empresas que estão já com a documentação enviada e com o seu cadastro aprovado, tá? Aqui eu vou ter algumas informações básicas da empresa, o nome, razão social, CNPJ, inscrição estadual, o e-mail de um responsável, a etapa de aprovação na qual a empresa se encontra, o endereço, né, os documentos referentes ao cadastro da empresa, né? Então, lembrem, eu posso ter documentos para a empresa, para o contrato e para o colaborador, né? Aqui eu consigo ver como é que está a situação dessa documentação, tá? Qual é o status dessa documentação, se ela está vigente, se ela está vencida, se é um documento obrigatório, tá? Então, tudo isso eu posso fazer na definição de cadastros da empresa, tá? E também a validade desse documento, se existe alguma validade aqui que deve ser acompanhada, tá? Aqui em ações eu consigo visualizar, né, a fazer algumas edições, ou então visualizar a documentação, tá? Então aqui eu tenho, de novo, as informações da empresa, as informações do documento, tá? Então aqui no caso o contrato social, eu vou ter o número do documento, se tem validade ou não, e a data de emissão, tá? E aqui eu vou ter os anexos, tá? Onde eu posso estar clicando e visualizando essa documentação ali da empresa de forma bem prática e objetiva. Então, se eu preciso consultar, eu consigo consultar diretamente aqui na plataforma. Consigo também anexar, né, outras documentações, se assim houver a necessidade, tá? Aqui no cadastro de contratos, tá? Então, eu vou ter todos os contratos referentes a essa empresa. Veja que quando eu navego de uma tela a outra, eu estou consultando essa empresa, né? Então ele já vai trazer os contratos somente dessa empresa, tá? Então, a situação do contrato, se é um contrato que ainda está vigente, a numeração, a descrição, a data de início e término deste contrato, tá? A etapa de aprovação, porque o contrato também vai ser submetido à avaliação dos revisores, tá? E aqui eu consigo editar esse contrato, duplicar, então, caso seja um contrato semelhante, né, mas tenha outros responsáveis, então eu consigo duplicar e facilitar, agilizar o cadastro desse contrato, excluir caso eu tenha feito um cadastro errado ali e enviar acesso ao SeniorX, tá? Isso aqui a gente vai ver melhor bem aqui, ó. Nós temos as informações da empresa, como nós já vimos, né? E nós temos o responsável por esse contrato na empresa contratada, né? Então, eu vou informar o nome do responsável, um login para ele aqui na plataforma, tá? Posso estar informando o documento, aliás, o telefone para contato, tá? Aqui a plataforma já vai me trazer o status da etapa de aprovação, né? Nós temos aqui um campo integrado com o Honda Senior, então aqui ele indica se esse contrato ele veio de integração ou se ele foi cadastrado diretamente na plataforma, tá? Quando eu clico em enviar acesso ao SeniorX, o responsável pelo contrato
vai receber no e-mail dele, que está cadastrado aqui na plataforma, um e-mail informando que está disponível, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês. Pronto. Esse é o e-mail que ele vai receber, tá? Honda SeniorX, gestão de terceiros. Olá, o seu usuário, e aqui vai trazer o nome do usuário com o domínio do tenant de vocês, né? Foi vinculado ao responsável como responsável de um novo contrato de gestão de terceiros, né? E aqui vai aparecer para ele já o menu que ele deve acessar, o acesso dele vai ser limitado, tá? Quando ele acessar a plataforma, ele não vai ver todos aqueles menus que nós estamos vendo ali, o número do contrato, o nome e o usuário. Tá? Então, quando ele acessar aqui, ele vai ser direcionado à tela de login da plataforma e aí ele vai criar uma senha para ele e conseguir acessar a ferramenta e assim dar continuidade no cadastro, na anexação de documentos, no cadastro de colaboradores terceirizados e assim por diante. Tá? Então, eu tenho aqui os documentos exigidos, tá? Aqui eu posso adicionar outros documentos, tá? Então, aqui eu vou dizer qual é o documento que eu vou estar vinculando a esse contrato, tá? Então, eu posso, por exemplo, colocar aqui um PCMS, um NR10, né? A NR10, ela vai ser obrigatória para quem? Para o colaborador terceiro, para o contrato ou para a empresa. Então, eu vou colocar aqui colaborador terceiro. Essa documentação, ela é obrigatória? Sim, então eu marco ela como obrigatória. Ela possui uma validade, eu vou dizer, se não tem validade, se tem uma validade de período, né? Então, é um documento que vence anual, né? Então, qual é o período? A cada 2 anos, a cada ano, né? Então, eu vou indicar aqui a numeração da quantidade do período, ou se é uma validade definida no próprio documento, né? Então, eu tenho essa flexibilidade aqui, tá? Aqui na documentação, tá? Nós temos, como nós vimos aí, a padronização dos documentos exigidos, tá? E aqui os documentos relacionados ao contrato, aqui, no caso, o próprio contrato de prestação de serviços, tá? Então, se essa documentação está vigente, né, a data de validade dessa documentação, a etapa de aprovação, visto que ela também vai ser submetida ao fluxo de aprovação, tá? E aqui também eu consigo consultar a documentação em caso de necessidade, né? Então, aqui eu consigo visualizar, eu preciso ver alguma informação do contrato específico, acesso à plataforma e consigo